Abdullah, o elo de Osama Bin Laden, tinha 12 anos quando viu o seu irmão morrer. Pensou que era um terremoto, descruiu correndo de pijama e viu o seu irmão mais velho caído no chão. O sangue espalhava-se sobre o mármore branco como uma mancha que não parava de crescer. Homens com capacetes e visores noturnos entraram pelas janelas. Um empurrou-o contra a parede, outro gritou com ele em inglês. Então ouviu mais tiros no andar de cima. Nessa noite de 1º de maio de 2011, os Navy SEALs mataram Osama Bin Laden, mas também destruíram a vida de mais de 20 filhos que nunca escolheram esse sobrenome. E enquanto o mundo comemorava na Times Square, Abdullah chorava num helicóptero militar a olhar para a sua casa a arder. O que acontece com os filhos do homem mais odiado do planeta? Alguns escolheram fugir, outros vingar, e um deles escolheu algo que ninguém esperava. Porque estes filhos não planearam o 11 de setembro, mas pagam como se o tivessem feito. E o que lhes aconteceu depois é uma história que quase ninguém conhece até agora. Para entender o que viveram, é preciso recuar, não ao 11 de setembro de 2001, mas muito antes, aos anos 80, quando Osama Bin Laden não era um inimigo global, mas sim um milionário saudita que tinha decidido tornar-se guerrilheiro. Nesse tempo, o Afeganistão estava em chamas. Os soviéticos tinham invadido o país e milhares de jovens muçulmanos viajavam para se juntar à resistência. Bin Laden foi um deles. Chegou com dinheiro, contactos e uma convicção inabalável. Estava a travar uma guerra santa e, enquanto escavava túneis nas montanhas de Tora, começou a construir algo maior do que uma rede de cavernas. Começou a construir uma dinastia. Casou-se várias vezes. Teve filhos no Iêmen, no Sudão, no Afeganistão. As suas esposas viviam em casas separadas, às vezes em países diferentes, e ele rodava entre elas como um nômada do deserto. As crianças cresciam a ouvir histórias de mártires e batalhas. Aprendiam a disparar antes de aprender a ler e, desde muito pequenas, compreenderam que o seu pai não era um homem comum. Era um líder, um símbolo, uma causa, mas para eles era apenas o papá, e essa contradição iria persegui-los o resto das suas vidas. Porque viver com Osama Bin Laden não era viver num palácio, era viver no exílio perpétuo, mudar-se a cada poucos meses, dormir em casas sem eletricidade, comer a mesma coisa durante semanas e aceitar que o teu pai desaparecia durante meses sem explicações. As crianças aprenderam a não fazer perguntas, aprenderam a reconhecer helicópteros pelo som do motor. Aprenderam que as visitas noturnas significavam más notícias e aprenderam, acima de tudo, que o mundo exterior os odiava sem os conhecer. Cada vez que mudavam de casa, as suas mães queimavam fotografias. Cada vez que cruzavam uma fronteira, usavam nomes falsos. E cada vez que alguém perguntava pelo seu pai, a resposta era sempre a mesma: não o vemos há muito tempo, mas essa mentira tornou-se verdade. Depois do 11, Osama Bin Laden deixou de ser um pai presente. Tornou-se um fantasma. Os seus filhos viam-no em vídeos da Al Jazeera a fazer discursos com uma Kalashnikov ao ombro, mas em pessoa quase nunca, e então começou a caçada. As casas onde viviam encheram-se de uma tensão palpável. Os guardas duplicaram. As saídas para o exterior foram proibidas completamente e as crianças mais pequenas começaram a ter pesadelos onde helicópteros as perseguiam por corredores intermináveis, porque não eram apenas filhos de um líder, eram danos colaterais numa guerra que não compreendiam. Durante muito tempo, ninguém se atreveu a falar dos filhos de Bin Laden. Eram fantasmas, sombras de um sobrenome maldito, mas as verdades enterradas encontram sempre um caminho para sair. Se tu também acreditas que há histórias que merecem ser contadas, sem medo subscreve. Porque o que estás prestes a ouvir foi silenciado durante anos e porque, por trás do homem mais odiado do planeta, havia uma família que pagou um preço que nenhum deles escolheu. Mas isso foi apenas o princípio. Porque depois do 11 de setembro, ser filho de Osama Bin Laden deixou de ser um fardo privado, tornou-se uma sentença de morte pública. Os Estados Unidos colocaram uma recompensa pelas cabeças de vários dos seus filhos. Os serviços de inteligência de meio mundo rastreavam cada movimento da família e os drones começaram a sobrevoar os lugares onde se rumoreava que viviam. Alguns filhos fugiram para o Irão, onde foram colocados sob prisão domiciliária pelo governo. Outros desapareceram nas zonas tribais do Paquistão, onde as leis não chegavam e as identidades se apagavam com facilidade, e outros simplesmente deixaram de existir em registros oficiais.
Mas houve um que decidiu não se esconder e o que fez depois ninguém previu. Omar Bin Laden nasceu em 1981 em Jeddah, Arábia Saudita. Era o quarto filho de Osama e desde criança compreendeu que a sua vida nunca seria normal. Aos 11 anos, o seu pai levou-o para o Sudão, colocou-lhe uma espingarda nas mãos e disse-lhe para aprender a usá-la. Omar recorda o peso do metal, recorda como seus braços tremiam pelo esforço e recorda o olhar do seu pai, avaliando-o, julgando-o, esperando ver nele algo que Omar não sabia se possuía. Aos 14 mudou-o para o Afeganistão, onde os talibãs tinham acabado de tomar o poder. E aos 16 Omar já tinha ouvido planos de ataque suficientes para saber que o seu pai estava a preparar algo devastador. Mas Omar não queria ser soldado, queria ser normal. Apaixonou-se pelos cavalos. Passava horas nos estábulos a escovar as suas crinas e a alimentá-los com cenouras. Nesses momentos, quando a poeira do deserto se misturava com o cheiro do feno, podia esquecer por uns instantes quem era o seu pai. Podia esquecer que vivia rodeado de homens armados que falavam de martírio como se fosse um destino inevitável. Os cavalos não lhe perguntavam o sobrenome, não lhe exigiam lealdade, não esperavam que se tornasse um mártir, apenas comiam da sua mão e deixavam que os acariciasse. E nessa simplicidade, Omar encontrava algo parecido com a paz. No ano 2000, Omar teve uma conversa com o seu pai que mudaria tudo. Estavam sentados numa caverna rodeados de mapas e planos. A luz de uma lâmpada de querosene projetava sombras longas nas paredes de pedra. Osama explicou-lhe que se aproximava uma operação grande, muito grande, algo que mudaria o rumo da história. Omar escutou em silêncio e, quando seu pai terminou de falar, fez-lhe uma pergunta que nenhum dos seus irmãos se tinha atrevido a formular. E depois o que acontece conosco? Osama olhou-o fixamente. Os seus olhos, fundos por anos a viver em cavernas, pareciam avaliar se o seu filho merecia uma resposta honesta e respondeu com uma frase que Omar recordaria o resto da sua vida. Depois serão mártires ou sobreviverão, mas nunca serão livres. Nessa noite Omar não conseguiu dormir. Ficou a olhar para o teto da caverna, a ouvir o vento que assobiava pelas fendas e compreendeu algo fundamental. O seu pai não os via como filhos, via-os como continuadores de uma causa, como peças num tabuleiro de xadrez onde a vitória justificava qualquer sacrifício. E Omar decidiu que não queria ser uma peça. Nessa noite tomou uma decisão: iria embora. Deixar Osama Bin Laden não era como deixar um pai qualquer. Era desertar de uma guerra, trair uma causa, renunciar a um sobrenome que, para o bem ou para o mal, o definia. Omar esperou até que o seu pai saísse de viagem. Reuniu o pouco que tinha, algumas roupas, documentos falsos que tinha conseguido com a ajuda de um primo e dinheiro que tinha poupado durante anos, escondido numa lata enterrada perto dos estábulos. E numa madrugada de janeiro de 2001, enquanto os guardas dormiam, cruzou a fronteira em direção ao Paquistão. Não se despediu, não deixou uma carta, simplesmente desapareceu. Durante os primeiros dias, cada ruído fazia-o saltar. Cada veículo que se aproximava podia ser um esquadrão enviado pelo seu pai para o trazer de volta. Dormia com um olho aberto, comia sem saborear e caminhava olhando constantemente por cima do ombro. Durante meses escondeu-se em Karachi sob um nome falso, trabalhando numa loja de tapetes. O dono era um homem mais velho que nunca perguntou por que razão um jovem saudita vivia sozinho com documentos claramente falsos. E quando Omar teve febre e delirou durante 3 dias, cuidou dele em silêncio. Omar nunca soube se esse homem suspeitava de quem ele era na realidade, mas ficar-lhe-á agradecido o resto da sua vida. Mas então chegou o 11 de setembro. Omar estava num café quando os noticiários começaram a transmitir as imagens, as torres a cair, o fumo negro a cobrir Manhattan, os gritos de pânico, e enquanto o mundo entrava em choque, Omar sentiu algo que nunca tinha experimentado antes, uma mistura de horror e alívio. Horror porque sabia exatamente quem estava por trás, e alívio porque, pela primeira vez na sua vida, estava longe. Mas esse alívio durou pouco, porque quando o sobrenome Bin Laden se tornou sinônimo de terror, Omar compreendeu que não importava o quanto fugisse, esse sobrenome segui-lo-ia como uma sombra e teria de aprender a viver com ele ou morrer a tentar escapar. Nos dias seguintes, Karachi encheu-se de soldados paquistaneses e agentes americanos.
Faziam buscas em bairros onde se suspeitava que viviam membros da Al-Qaeda. Interrogavam qualquer pessoa com sotaque estrangeiro e Omar sabia que era uma questão de tempo até baterem à sua porta. Por isso, voltou a fugir, desta vez para o Egito, depois para a Síria, depois para o Catar. Cada país era um refúgio temporário, cada cidade um esconderijo provisório, e em cada lugar aprendia a mesma lição: não há fuga para o sobrenome que carregas. Durante os anos seguintes, Omar viveu num limbo existencial. Não podia regressar à Arábia Saudita porque a sua família o tinha repudiado por desertar. Não podia ficar no Paquistão porque os serviços de inteligência o procuravam, e não podia pedir asilo no Ocidente porque ninguém queria o filho de Osama Bin Laden no seu território. Por isso, fez a única coisa que podia fazer. Reinventou-se, deixou crescer o cabelo, começou a vestir-se com roupas ocidentais, aprendeu a caminhar sem olhar constantemente por cima do ombro e começou a contar a sua história. Primeiro a jornalistas que não acreditavam nele, depois a investigadores que o tratavam como suspeito, e finalmente a qualquer pessoa que quisesse ouvir, porque Omar tinha tomado uma decisão radical. Não se ia esconder, ia fazer algo que nenhum outro filho de Bin Laden se tinha atrevido a fazer, ia falar. Os primeiros intentos foram desastrosos. Os jornalistas escreviam artigos pondo em dúvida a sua história. Os leitores acusavam-no de procurar fama e os serviços de inteligência seguiam-no a cada entrevista, gravando cada palavra, analisando cada gesto, procurando inconsistências que pudessem ser usadas contra ele. Mas Omar persistiu. Em 2008, publicou um livro juntamente com a sua mãe, Najwa Bin Laden, intitulado Crescer com Bin Laden. Era um relato cru do que significava ser filho do homem mais odiado do mundo. Falava dos treinos militares forçados, das mudanças constantes, da paranoia que impregnava cada aspecto da sua infância e da culpa que sentia por não ter conseguido travar o que o seu pai planeava. O livro causou polêmica imediata. Alguns acusaram-no de procurar fama, outros disseram que estava a trair a sua família e muitos simplesmente não acreditaram nele. As críticas mais duras vinham da sua própria família. Os seus irmãos chamaram-no de traidor. As suas tias deixaram de falar com ele e o seu pai. A partir de alguma caverna no Afeganistão, gravou uma mensagem onde dizia que Omar tinha escolhido o caminho dos fracos, mas Omar não parou. Casou-se com uma mulher britânica, Zain al-Sabah, a quem conheceu no Egito durante uma das suas múltiplas fugas. Ela tinha 52 anos, ele 26. E juntos começaram uma vida nômada que os levou do Egito para o Catar, do Catar para a Síria e da Síria para uma pequena aldeia na Normandia, França. Zaina era tudo o que Omar não tinha conhecido. Independente, direta, ocidental, não temia o sobrenome Bin Laden. De facto, quando Omar lhe contou quem era o seu pai durante o segundo encontro, ela apenas levantou uma sobrancelha e disse: "E tu não és o teu pai?" Essa resposta mudou algo em Omar. Pela primeira vez na sua vida, alguém o via como um indivíduo separado do seu sobrenome. Não como filho de Osama, não como um potencial terrorista, apenas como Omar. Mudaram-se para a Normandia em 2010. Alugaram uma casa pequena numa aldeia onde a maioria dos habitantes eram agricultores reformados que mal viam as notícias internacionais. Adotaram cães, aprenderam francês com um sotaque desajeitado e todas as manhãs, quando saíam para caminhar pela aldeia, as pessoas cumprimentavam-nas sem saber quem era aquele homem alto e magro, com um sorriso tímido e olhos que pareciam carregar o peso de décadas. Omar começou a trabalhar numa quinta de cavalos. O dono, um francês de 70 anos chamado Jean-Pierre, contratou-o sem fazer perguntas, ensinou-o a errar cavalos, a limpar estábulos, a preparar forragem para o inverno. E pela primeira vez desde que tinha 11 anos, Omar voltou a sentir que a sua vida tinha um propósito que não estava definido pelo seu sobrenome. Jean-Pierre nunca soube quem ele era na realidade. Morreu em 2013 e no seu funeral, Omar chorou como não chorava desde que era criança, porque Jean-Pierre tinha lhe dado algo que o seu pai nunca lhe deu, respeito sem condições. Mas essa paz não duraria, porque em maio de 2011 tudo mudou. Omar estava em casa quando os noticiários começaram a transmitir a notícia. O seu pai tinha sido abatido no Paquistão. O homem mais procurado do mundo estava morto. Omar viu as imagens de multidões a comemorar na Times Square. Ouviu os discursos de políticos que falavam de justiça e encerramento e sentiu algo que não esperava.
Tristeza. Não tristeza pelo terrorista, mas tristeza pelo pai que nunca teve. Porque Osama Bin Laden tinha escolhido uma causa acima dos seus filhos, tinha escolhido o martírio acima da família e tinha condenado seus descendentes a carregar um sobrenome que mais ninguém queria. Nessa noite, Omar saiu para caminhar sozinho pelos campos de trigo que rodeavam a sua casa. A lua estava cheia, o ar cheirava a terra úmida e, enquanto caminhava, permitiu-se fazer algo que nunca tinha feito: falar com o seu pai morto. Disse-lhe que o perdoava pelos golpes, pelos treinos forçados, pelas mudanças constantes, mas que nunca o perdoaria por os ter abandonado emocionalmente muito antes de morrer fisicamente. Disse-lhe que os seus irmãos mais novos cresceram sem saber quem era realmente o pai, que as suas mães envelheceram à espera de cartas que nunca chegaram e que ele, Omar, tinha passado anos a tentar escapar de uma sombra que o pai projetou deliberadamente sobre todos eles. Ninguém ouviu esse discurso, apenas os cavalos que o observavam do outro lado da cerca com olhos pacientes. E quando terminou, Omar regressou à casa, deitou-se ao lado de Zaina e dormiu sem pesadelos pela primeira vez em meses. Omar não compareceu ao funeral, não houve funeral. O corpo de Osama foi lançado ao mar para evitar que o seu túmulo se tornasse um santuário. Mas essa decisão teve outra consequência. Os seus filhos nunca puderam despedir-se, e nessa ausência de encerramento, algo se quebrou definitivamente. Hoje Omar Bin Laden vive em França com a sua esposa e os seus animais. Dá entrevistas ocasionais, sempre com a mesma pergunta no final: alguma vez perdoaste o teu pai? E a sua resposta nunca muda: não há nada para perdoar. Ele tomou decisões, eu tomei as minhas e ambos vivemos com as consequências. Em 2019, Omar tentou abrir um santuário de cavalos na Normandia. Queria resgatar animais maltratados e dar-lhes uma segunda oportunidade. Como alguém me deu a mim, dizia quem perguntava o porquê. O projeto fracassou por falta de fundos. Acontece que ninguém quer doar dinheiro para uma causa liderada pelo filho de Osama Bin Laden, por mais nobre que seja. Omar aceitou isso com um sorriso conformado. Já estava habituado a que as portas se fechassem antes de poder bater-lhes. Mas enquanto Omar fugia, outro irmão fazia exatamente o oposto. Hamza Bin Laden nasceu em 1989 em Jeddah. Era um dos filhos favoritos de Osama e desde pequeno mostrou uma devoção inabalável para com o seu pai. Enquanto Omar fugia, Hamza ficava. Enquanto outros irmãos questionavam, Hamza obedecia. E enquanto o mundo caçava o seu pai, Hamza decidiu tornar-se o seu herdeiro. Aos 13 anos apareceu em vídeos de propaganda da Al-Qaeda a recitar poemas sobre o martírio. A sua voz, ainda aguda pela adolescência, pronunciava palavras sobre sacrifício e vingança, enquanto a câmera o focava de pé ao lado do seu pai. Osama olhava-o com um orgulho visível. Finalmente, um dos seus filhos tinha escolhido o caminho certo. Aos 15, Hamza participava em treinos militares nas montanhas do Afeganistão. Aprendeu a desarmar bombas, a disparar com precisão a 500 metros, a mover-se por terreno montanhoso sem ser detectado. E aos 18, já era considerado pelos analistas de inteligência como o príncipe herdeiro do terror. Mas Hamza não era apenas um soldado, era um símbolo. Tinha o carisma do seu pai, a mesma barba cuidada, o mesmo olhar penetrante e a mesma habilidade para converter o ódio em motivação. Os líderes da Al-Qaeda viram nele uma oportunidade, ressuscitar a figura de Osama no seu filho, e Hamza aceitou o papel com entusiasmo. Depois do 11 de setembro, Hamza foi transferido para o Irão juntamente com outros membros da família. O governo iraniano, embora inimigo dos Estados Unidos, também não queria a Al-Qaeda operar livremente no seu território, pelo que colocou os Bin Laden sob prisão domiciliária. Durante anos, Hamza viveu numa casa em Teherão, vigiado constantemente por agentes iranianos. Não podia sair sem permissão, não podia usar telefone, não podia ter contato com o exterior. Mas usou esse tempo para estudar. Leu textos religiosos, memorizou discursos do seu pai e planeou como continuaria o legado quando finalmente fosse libertado. Em 2010, após anos de negociações secretas, o Irão libertou vários membros da família Bin Laden. Hamza cruzou a fronteira em direção ao Paquistão com uma missão clara: tornar-se um novo rosto da Al-Qaeda, e começou a gravar mensagens. Os primeiros áudios de Hamza surgiram em 2015. Neles, apelava aos seguidores da Al-Qaeda para vingarem a morte do seu pai,
A sua voz era jovem mas firme, as suas palavras cuidadosamente escolhidas para ecoar numa nova geração de extremistas que não tinham conhecido Osama, mas veneravam a sua memória. "O meu pai plantou as sementes", dizia numa das mensagens, "agora é o nosso dever regá-las com sangue." Os serviços de inteligência começaram a rastreá-lo intensamente. Sabiam que Hamza não era apenas propaganda, era uma ameaça operacional real. Em 2017, os Estados Unidos designaram-no oficialmente como um terrorista global especialmente designado. Em 2019, ofereceram uma recompensa de $1 milhão por informações que levassem à sua captura. Mas por essa altura, Hamza já sabia que estava a viver a prazo. Tinha visto drones a matar os seus companheiros. Tinha ouvido como operações especiais eliminavam células inteiras em questão de minutos e tinha compreendido que o seu pai não tinha morrido de velho. Mas, ao contrário de Omar, Hamza não queria escapar. Queria cumprir o destino que o seu pai lhe tinha desenhado. Em julho de 2019, os serviços de inteligência americanos confirmaram algo de que suspeitavam há meses. Hamza Bin Laden tinha sido eliminado numa operação militar na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Os detalhes exatos nunca foram revelados. Não se soube se foi um ataque com drones ou uma operação terrestre. Não se publicaram fotografias do corpo, não houve anúncio oficial imediato, apenas um comunicado curto que confirmava sua morte e oferecia poucos detalhes. Tinha 30 anos. Tinha passado 2/3 da sua vida a preparar-se para continuar o legado do seu pai. Tinha rejeitado múltiplas oportunidades. Tinha escolhido a lealdade em detrimento da sobrevivência e morreu como tinha vivido, perseguido, oculto e convencido até o fim de que a sua causa valia a sua vida. A sua morte gerou pouca cobertura mediática. O mundo já estava cansado da guerra contra o terror. As notícias falavam de outras coisas, crises climáticas, pandemias, eleições, e Hamza Bin Laden tornou-se numa nota de rodapé da história. Mas para sua família, a sua morte foi mais uma fenda numa dinastia já fraturada, porque Hamza tinha escolhido o caminho do seu pai e, tal como seu pai, pagou o preço final. Os seus irmãos mais novos, os que ainda viviam, receberam a notícia em silêncio. Alguns choraram, outros simplesmente acenaram com a cabeça, como se estivessem à espera daquele desfecho há anos. E Omar, a partir da sua casa em França, ouviu a notícia e sentiu uma mistura de alívio e culpa. Alívio porque sabia que Hamza tinha finalmente encontrado a paz que procurava, mesmo que através da morte, e culpa porque não conseguiu salvá-lo. E aqui vem a pergunta que ninguém se atreve a fazer em voz alta. Osama Bin Laden foi um líder visionário que desafiou o império ou um fanático que destruiu milhões de vidas? Se acreditas que foi um terrorista que merece ser esquecido, escreve nos comentários. Bin Laden foi um assassino. Se acreditas que foi um produto das intervenções ocidentais no Médio Oriente, escreve, o Ocidente o criou. E se acreditas que há verdades que merecem ser contadas sem medo, mesmo que incomodem, subscreve, porque o que vem a seguir é a história da sobrinha que ninguém conhece, aquela que viveu o 11 de setembro a partir de fora, mas carregou o sobrenome a partir de dentro, e o que fez depois desafiou todas as expectativas. Nur Bin Laden nasceu em 1996 na Suíça. A sua mãe, Carmen Bin Laden, era uma mulher europeia que se tinha casado com Yeslam Bin Laden, um dos irmãos de Osama. E embora Nur carregasse o sobrenome Bin Laden, a sua infância foi radicalmente diferente da dos seus primos no Afeganistão. Cresceu em Genebra, numa casa com jardim e piscina. Estudou em colégios privados onde ninguém perguntava pelo seu sobrenome e durante anos viveu convencida de que era apenas mais uma menina, até fazer 5 anos. Nesse dia, a sua mãe sentou-se com ela na sala de estar. Lá fora, o lago Lemano brilhava sob o sol da primavera. Lá dentro, Carmen tinha as mãos trêmulas enquanto procurava as palavras certas. Explicou-lhe algo que Nur não compreendeu completamente até anos mais tarde. O teu tio é um homem muito perigoso e por isso nunca deves dizer o teu sobrenome completo quando falares com estranhos. Nur acenou sem entender. Para ela, os tios eram pessoas que traziam presentes no Natal e te beliscavam as bochechas. Não entendia por que razão o seu seria diferente, mas em setembro de 2001 tudo ficou claro. Tinha 5 anos quando as torres caíram. Lembra-se de estar a ver televisão e de ver a sua mãe empalidecer.
Lembra-se de ouvir o nome Osama Bin Laden repetido uma e outra vez como um mantra apocalíptico. E lembra-se de perguntar: aquele é o meu tio? A sua mãe não respondeu, apenas a abraçou e chorou em silêncio enquanto as imagens se repetiam no ecrã. O fumo, o fogo, os corpos a cair. A partir desse dia, a vida de Noor mudou de formas que uma menina de 5 anos não conseguia compreender. Na escola, as crianças começaram a sussurrar quando ela passava. As mães das suas amigas deixaram de a convidar para festas de aniversário. E uma vez, quando um colega cuspiu-lhe na cara durante o recreio e disse-lhe: "A tua família matou o meu tio." Noor chegou a casa a chorar com a saliva seca na bochecha e uma pergunta impossível: "Por que me odeiam se eu não fiz nada?" Carmen abraçou-a e explicou-lhe algo que a marcaria para sempre. Não és responsável pelo que o teu tio fez, mas o mundo nunca te perdoará por carregares o seu sobrenome. E tinha razão. Durante anos, Noor tentou desaparecer. No ensino secundário usava o sobrenome da mãe, Dufu. Evitava falar da sua família paterna e, quando alguém perguntava sobre as suas origens, respondia com mentiras cuidadosamente construídas sobre avós franceses e primos em Lyon. Funcionou durante algum tempo, mas em 2015, quando tinha 19 anos, um colega de universidade descobriu a verdade. Alguém tinha encontrado documentos públicos que ligavam o seu nome à família Bin Laden e, em questão de horas, a notícia espalhou-se pelo campus como fogo num trigal seco. A sobrinha de Bin Laden estuda aqui. Noor chegou à aula no dia seguinte e encontrou a sua secretária coberta de insultos escritos com marcador permanente. Nos corredores as pessoas apontavam para ela. Na cantina ninguém se sentava perto dela. Nessa noite, Noor considerou seriamente mudar de país, de universidade, de identidade. Considerou tornar-se noutra pessoa com outro sobrenome noutro continente, onde ninguém conhecesse a sua história. Mas então pensou em algo que a sua mãe lhe tinha dito anos antes. Podes fugir do teu sobrenome, mas nunca poderás fugir de ti mesma, e tomou uma decisão diferente. Em 2020, Noor tinha 24 anos e vivia nos Estados Unidos, o país que o seu tio tinha atacado. E no meio das eleições presidenciais tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Declarou-se publicamente apoiante de Donald Trump. Começou a publicar nas redes sociais usando o seu nome completo, Noor Bin Laden. Falava de imigração, de terrorismo, de política externa e defendia posições que muitos consideravam contraditórias para alguém com o seu sobrenome. Os meios de comunicação contactaram-na imediatamente. Os jornalistas queriam saber por que razão a sobrinha de Osama Bin Laden apoiava um presidente que tinha prometido endurecer a luta contra o terrorismo islâmico. E Noor respondeu com uma frase que se tornou viral: "Precisamente porque sei o que é o terror, apoio quem o combate." A reação foi imediata e polarizada. Alguns chamaram-lhe oportunista, outros disseram que estava a trair a sua família e a sua religião, e muitos simplesmente não sabiam o que pensar. As redes sociais explodiram. Recebeu milhares de mensagens de ódio, ameaças de morte, mas também recebeu algo inesperado: apoio. Veteranos de guerra que tinham perdido amigos no Iraque e no Afeganistão escreviam-lhe: "O meu irmão morreu por culpa do teu tio, mas respeito que não te escondas." Famílias de vítimas do 11 de setembro agradeciam-lhe por não se esconder atrás do silêncio e políticos conservadores convidavam-na para podcasts e programas de televisão onde repetia a mesma mensagem uma e outra vez: "Não escolho o meu sobrenome, mas escolho os meus valores." Em entrevistas posteriores, Noor explicou que tinha passado toda a sua vida a fugir do seu sobrenome, mudando o seu nome em apresentações, evitando conversas sobre a sua família, mentindo quando lhe perguntavam pelas suas origens. Estava exausta, disse numa entrevista, cansada de viver nas sombras, cansada de pedir desculpa por algo que não fiz. E um dia compreendeu algo fundamental. Não podia mudar quem era, apenas podia mudar o que fazia com essa identidade. Decidiu tornar-se o oposto do seu tio. Se Osama tinha pregado o ódio contra o Ocidente, ela defenderia os valores ocidentais. Se ele tinha usado a religião para justificar a violência, ela falaria de liberdade religiosa e tolerância. E se ele tinha construído o seu legado a destruir vidas, ela tentaria construir o seu a salvá-las. Cada vez que publico algo, explicou noutra entrevista, sei que estou a colocar um alvo nas minhas costas.
Sei que há pessoas que me odeiam pelo meu sobrenome e pessoas que me odeiam pelas minhas opiniões, mas prefiro viver a ser honesta do que morrer a ser cobarde. Em 2021, Noor começou a trabalhar com organizações que ajudavam vítimas do terrorismo. Visitou hospitais onde sobreviventes de atentados recebiam tratamento. Falou com famílias que tinham perdido entes queridos em ataques da Al-Qaeda e cada encontro começava da mesma maneira. O meu nome é Noor Bin Laden e estou aqui para ouvir. Ao início, alguns recusavam-se a falar com ela. Uma mulher que tinha perdido o marido no 11 de setembro gritou-lhe: "Como te atreves a vir aqui com esse sobrenome?" Noor não respondeu, apenas ouviu. E quando a mulher terminou de gritar, Noor disse: "Tem razão em estar furiosa e tem razão em odiar esse sobrenome. Eu também o odeio, mas estou a tentar fazer algo diferente com ele." A mulher olhou para ela durante um longo momento e depois, para surpresa de ambas, começou a chorar. "Não sei se te posso perdoar", disse entre soluços, "but respeito que tenhas vindo." Esses encontros mudaram algo em Noor. Mostraram-lhe que o seu sobrenome não tinha de ser apenas uma maldição, podia ser também uma oportunidade, a oportunidade de lançar pontes onde apenas tinha existido ódio. Hoje Noor Bin Laden vive num lugar qualquer dos Estados Unidos, não revela sua localização exata por razões de segurança. Recebeu ameaças credíveis suficientes para tomar precauções sérias, mas continua a publicar nas redes sociais, sempre com a mesma mensagem: "Não escolho o meu sobrenome, mas escolho as minhas ações." As suas publicações geram milhares de comentários. Alguns apoiam-na: "És corajosa por enfrentares o teu passado." Outros insultam-na: "Traidora da tua família e da tua fé." E muitos simplesmente não conseguem acreditar que a sobrinha de Osama Bin Laden viva no país que ele atacou. Mas para Noor, essa é precisamente a razão pela que se ficou. "Se eu fugir", explicou numa publicação recente, "estou a aceitar que o meu sobrenome me define, mas se eu ficar e fizer algo diferente, estou a demonstrar que cada pessoa pode escolher o seu próprio caminho, independentemente de onde nasceu ou de que sobrenome herdou." Em 2023, Noor anunciou que estava a escrever um livro sobre a sua experiência. Chamar-se-ia Redimindo um Sobrenome. Os editores estavam nervosos, as livrarias não sabiam se o venderiam e os críticos já estavam a preparar recensões antes de o lerem. Mas Noor continuou a escrever, porque se Omar escolheu fugir e Hamza escolheu continuar o legado, Noor escolheu um terceiro caminho, a redenção através da oposição. E esse caminho, embora solitário e cheio de críticas, é o único que lhe permite olhar-se ao espelho todas as manhãs e sentir que a sua vida tem um propósito que ela própria escolheu. Mas nem todos os filhos de Osama Bin Laden tiveram a opção de escolher. Alguns morreram antes de poderem decidir. Outros desapareceram em prisões secretas e outros simplesmente nunca saíram das sombras. O irmão de Abdullah estava com o pai na noite de 1º de maio de 2011. Tinha 23 anos e vivia no complexo de Abbottabad. Era o filho que tinha escolhido ficar quando todos os outros tinham fugido ou desertado. Quando os Navy SEALs entraram no complexo, estava no 2º andar. Ouviu as explosões, ouviu os gritos e, em vez de se esconder, pegou numa espingarda e correu para as escadas. Os investigadores nunca saberão exatamente o que ele pensava nesses últimos segundos. Talvez acreditasse que podia defender o seu pai. Talvez tenha agido apenas por instinto. Ou talvez, após anos a viver escondido naquele complexo sem janelas para o mundo exterior, simplesmente quisesse que tudo terminasse. Morreu no corredor do 2º andar com um tiro no peito. O seu corpo foi fotografado pelos militares americanos. As imagens nunca foram tornadas públicas, mas os relatórios descrevem um jovem magro, com uma barba incipiente, vestido com roupas tradicionais paquistanesas. Tinha os olhos abertos. Depois, o seu corpo foi lançado ao mar juntamente com o do seu pai. Não houve funeral, não houve cerimônia, apenas um comunicado curto que confirmava que 2 homens adultos tinham sido eliminados durante a operação, e ele tornou-se em mais uma estatística. Um nome num relatório classificado que poucos leriam e menos recordariam. Outro dos filhos morreu anos antes do seu pai. Foi eliminado em 2009 num ataque com drones na região do Waziristão, Paquistão. Tinha 20 anos e era considerado um operacional de alto nível dentro da Al-Qaeda.
Os serviços de inteligência celebraram a sua eliminação como um golpe significativo para a organização. Publicaram comunicados, deram conferências de imprensa e arquivaram o seu processo com a palavra neutralizado estampada a vermelho. Mas ninguém falou de quem ele tinha sido antes de se tornar um alvo militar. Tinha nascido na Arábia Saudita em 1981. Cresceu entre o Sudão e o Afeganistão, sempre em movimento, sempre escondido. Aos 18 anos já tinha recebido treino militar completo. Aos 20, participava em operações na fronteira afegão-paquistanesa. A sua mãe viu-o pela última vez em 2008. Disse-lhe que voltaria em breve, que seria apenas uma missão curta. Nunca regressou. A sua mãe soube da sua morte através das notícias. Não houve chamada oficial, não houve corpo para enterrar. Apenas um nome numa lista de terroristas eliminados e fotografias desfocadas de satélite que mostravam um edifício destruído numa aldeia da qual ninguém tinha ouvido falar. Chorou sozinha, porque chorar publicamente teria significado admitir que o seu filho era quem diziam que era. E ela ainda guardava a esperança de que tudo fosse um erro terrível, mas não era. E assim, um a um, os filhos de Osama Bin Laden foram desaparecendo do tabuleiro, alguns em explosões, outros em operações militares e outros no esquecimento deliberado de uma família que o mundo preferia não recordar. Mas houve uma que escolheu o silêncio mais absoluto. A filha mais velha de Osama nunca deu uma entrevista, nunca publicou nas redes sociais e, tanto quanto se sabe, vive num lugar qualquer da Arábia Saudita sob um nome falso, numa casa onde as cortinas permanecem sempre fechadas. Os poucos que a conheceram 11 de setembro descrevem-na como uma mulher inteligente e reservada. Estudava medicina em Jeddah, sonhava ser pediatra e mantinha uma relação distante, mas respeitosa com o seu pai. Depois do 11 de setembro, simplesmente desapareceu. Casou-se com um homem cujo nome nunca foi revelado. Teve filhos cujos nomes também não são públicos e construiu uma vida baseada num princípio absoluto, a invisibilidade total. Não há fotografias recentes dela, não há registros públicos que confirmem a sua localização. E os poucos jornalistas que tentaram localizá-la depararam-se com portas fechadas, familiares que negam conhecê-la e ameaças veladas por parte dos serviços de segurança saudita. Porque para ela o sobrenome não é um símbolo nem uma plataforma, é uma sentença de morte diferida. E a única forma de sobreviver a essa sentença é deixar de existir no mundo público. Uma prima afastada, que falou sob condição de anonimato com um jornalista em 2015, disse: escolheu o caminho mais difícil de todos. Não fugiu do país nem denunciou o pai, simplesmente apagou-se. Vive como um fantasma na sua própria vida. Essa prima acrescentou algo mais. Às vezes penso que é a mais sábia de todos, porque compreendeu que nesta história os únicos que sobrevivem são os que ninguém recorda. E depois temos Abdullah, o menino de quem falamos no início, o filho mais novo, aquele que tinha apenas 12 anos quando seu pai morreu. Abdullah cresceu no complexo de Abbottabad sem saber realmente quem era o seu pai. Os seus irmãos mais velhos tinham-lhe dito que era um homem importante, um líder religioso, um herói para muitos muçulmanos. Mas ninguém lhe explicou que também era o homem mais procurado do mundo. Na noite do ataque, Abdullah estava a dormir no terceiro andar. Acordou com o som de explosões que fizeram tremer as paredes. Pensou que era um terremoto. O Paquistão tinha terremotos com frequência, mas depois ouviu os gritos. Desceu as escadas a correr de pijama, com os olhos ainda inchados de sono, e viu algo que nenhuma criança de 12 anos deveria ver: o seu irmão caído no chão rodeado de sangue que se espalhava como uma mancha escura sobre o mármore branco. E depois viu os soldados, homens com uniformes pretos, capacetes com visores noturnos, armas que pareciam saídas de filmes de ficção científica. Um deles gritou-lhe algo em inglês que Abdullah não entendeu. Outro empurrou-o contra a parede e colocou-lhe as mãos na cabeça. Abdullah começou a chorar. Não entendia o que estava a acontecer. Não entendia por que havia soldados na sua casa. Não entendia por que o seu irmão estava morto no chão e então ouviu mais tiros no andar superior. Abdullah foi capturado juntamente com as mulheres e outras crianças que viviam no complexo. Os soldados tiraram-nos da casa e colocaram-nos num helicóptero que cheirava a combustível e metal quente. Durante o voo, Abdullah olhou pela janela e viu a sua casa arder.
As chamas iluminavam a noite como uma tocha gigante e, nesse momento, algo nele compreendeu que a sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma. Interrogaram-no durante dias. Homens de fato escuro que lhe faziam perguntas num árabe com um sotaque estranho. Perguntavam-lhe o que sabia sobre o seu pai, o que tinha visto, o que tinha ouvido. Mas Abdullah não sabia nada. Era apenas um menino que tinha crescido numa casa rodeada de muros altos, onde os adultos sussurravam e as crianças não faziam perguntas. Um interrogador, mais amável do que os outros, trouxe-lhe chocolate e disse-lhe: "Não é culpa tua, tu não fizeste nada de mal." Mas Abdullah não acreditou nele, porque se não tinha feito nada de mal, por que razão o seu irmão estava morto? Por que razão a sua casa estava destruída? E por que razão todos olhavam para ele como se fosse perigoso? Semanas mais tarde, Abdullah foi enviado para viver com familiares na Arábia Saudita, tios que não o conheciam bem e que o receberam com uma mistura de compaixão e ressentimento. Deram-lhe um novo nome. Disseram-lhe que nunca, sob circunstância alguma, deveria revelar quem era o seu pai. Inscreveram-no numa escola onde os outros meninos não sabiam que o novo aluno era filho de Osama Bin Laden, e Abdullah aprendeu a mentir. Quando lhe perguntavam onde tinha nascido, dizia Medina. Quando lhe perguntavam pela família, dizia: morreram num acidente. Quando lhe perguntavam por que razão às vezes acordava a gritar à meio da noite, dizia: pesadelos normais. Mas não eram pesadelos normais. Nos seus sonhos, Abdullah via o seu irmão a cair uma e outra vez, via soldados a entrar pelas janelas, via sua casa a arder enquanto tentava correr, mas as suas pernas não se moviam, e sempre acordava com a mesma pergunta: por que sobrevivi eu e o meu irmão não? Hoje Abdullah tem 26 anos. Oficialmente trabalha numa empresa de construção em Riad. Vive num apartamento pequeno, não tem redes sociais, não aparecem fotografias familiares e todos os anos, no dia 1º de maio, fecha-se no seu apartamento e não sai durante todo o dia. Porque esse é o dia em que morreu o seu pai, o dia em que terminou a sua infância. Um primo que o visitou em 2022 disse: Abdullah é um fantasma vivo. Tecnicamente está vivo, mas é como se uma parte dele tivesse morrido naquela noite em Abbottabad. Abdullah nunca falou publicamente sobre o seu pai, nunca confirmou a sua verdadeira identidade e, segundo todos os registros oficiais, Abdullah Bin Laden morreu sendo uma criança. Mas num lugar qualquer de Riad há um jovem de 26 anos que vive com uma pergunta que nunca poderá responder: quem seria eu se o meu sobrenome fosse diferente? Teria estudado na universidade? Teria amigos que conhecessem o meu verdadeiro nome? Poderia apaixonar-se sem ter de mentir sobre o seu passado? Não sabe, nunca saberá. Porque ao contrário de Omar, que escolheu fugir, ou de Nour, que escolheu confrontar, ou de Hamza, que escolheu continuar, Abdullah nunca teve a oportunidade de escolher nada. A sua infância terminou com 2 tiros num complexo de Abbottabad e tudo o que veio a seguir foi sobreviver. Porque essa é a pergunta que todos os filhos de Osama Bin Laden partilham, independentemente do caminho que escolheram. Quem seriam eles se não carregassem esse sobrenome? O que teriam feito com as suas vidas se não tivessem nascido nessa família? Teriam sido médicos, engenheiros, artistas, pais normais, com vidas comuns e felizes? Não há respostas fáceis, porque ninguém escolhe onde nasce, ninguém escolhe os seus pais e ninguém escolhe o sobrenome que carregará durante toda a sua vida como uma segunda pele que não pode tirar. Mas todos, absolutamente todos, podem escolher o que fazer com essa herança. Omar escolheu falar, embora falar significasse ser acusado de traição pela sua própria família, escolheu o exílio emocional como preço pela honestidade. Hamza escolheu continuar, embora continuar significasse assinar a sua própria sentença de morte, escolheu a lealdade em detrimento da sobrevivência. Nur escolheu opor-se, embora opor-se significasse viver com ameaças constantes e ser odiada por 2 lados opostos, escolheu a redenção em detrimento do silêncio. O irmão de Abdullah escolheu defender e morreu num corredor antes de poder compreender se a sua escolha fazia sentido. A filha mais velha escolheu desaparecer, convertendo a sua existência num ato de autopreservação extremo onde viver significa não existir publicamente. E Abdullah nunca teve a oportunidade de escolher. A sua escolha foi-lhe arrebatada
numa noite de maio quando tinha 12 anos, e nessas decisões tão diferentes entre si, revela-se uma verdade incômoda sobre a natureza do legado. Não existe uma forma correta de carregar um sobrenome maldito. Apenas existem formas de sobreviver. Alguns sobrevivem a falar, outros a calar, alguns a fugir para países onde ninguém conhece a sua história, outros a ficar e a enfrentar as consequências todos os dias, mas todos, cada um deles, pagam um preço. Omar pagou com solidão. Vive numa aldeia onde ninguém sabe realmente quem ele é. Tem esposa, mas não tem uma família alargada que o aceite. Tem liberdade, mas não tem paz completa. Hamza pagou com a vida, aos 30 anos, numa operação militar cujo objetivo principal era apagá-lo do mapa. Nur paga com segurança, vive a olhar por cima do ombro, não pode publicar a sua localização, não pode ter uma vida completamente normal porque há sempre alguém que quer recordar-lhe quem foi o seu tio. O irmão de Abdullah pagou em segundos, um tiro e tudo terminou. A filha mais velha paga com a identidade, vive, mas como outra pessoa. O seu verdadeiro eu está enterrado tão fundo que talvez nem ela própria se recorde. E Abdullah paga com o silêncio, vive uma vida que não é completamente sua, com um nome que não é o que lhe deram, num mundo que nunca o conhecerá realmente. Hoje, mais de 20 anos depois do 11 de setembro, a família Bin Laden continua dispersa pelo mundo como sementes que o vento espalhou e que nunca encontrarão terra fértil onde lançar raízes. Alguns vivem em mansões na Arábia Saudita a tentar reconstruir o império financeiro que o seu avô construiu antes de Osama o destruir com as suas decisões. A família Bin Laden foi outrora sinônimo de construção e prosperidade, agora é sinônimo de terror. Outros vivem no exílio permanente com identidades falsas e passaportes que não coincidem com os seus rostos. Olham-se ao espelho todas as manhãs e veem estranhos a olhar de volta, e outros simplesmente desapareceram, apagados de registros oficiais, esquecidos por uma sociedade que prefere não recordar que por trás do homem mais odiado do mundo havia uma família. Havia esposas que amaram um homem antes de ele se tornar um monstro. Havia filhos que jogavam com bolas de futebol em pátios poeirentos. Havia filhas que sonhavam ser médicas ou professoras. Havia crianças que apenas queriam que o seu pai estivesse orgulhoso delas. Mas esses seres humanos complexos, com sonhos e medos e contradições, não cabem na narrativa simples que o mundo precisa. É mais fácil odiar um símbolo do que enfrentar a complexidade dos seres humanos que viveram na sua sombra. É mais fácil celebrar a morte de Osama Bin Laden do que perguntar o que aconteceu às crianças que cresceram a chamar-lhe papá. E é mais fácil esquecer que existiram do que aceitar que alguns deles ainda estão aqui, a caminhar por ruas de cidades que nunca imaginaram que os acolheriam, a tentar construir vidas num mundo que nunca os perdoará completamente. Porque no final o sobrenome Bin Laden não é apenas um nome, é uma sentença que se transmite de geração em geração como uma doença genética incurável. É uma sentença que Omar tenta redimir com palavras, escrevendo livros e dando entrevistas onde repete uma e outra vez: "Não sou o meu pai." É uma sentença que Nour tenta reverter com ações opostas, defendendo os valores que o seu tio tentou destruir, vivendo no país que ele atacou. É uma sentença que a filha mais velha tenta evadir com o silêncio absoluto, apagando-se do mapa como se nunca tivesse existido. É uma sentença que Abdullah carrega sem saber se algum dia poderá libertar-se, vivendo com um nome falso e uma identidade emprestada. E foi uma sentença que Hamza e o seu irmão aceitaram até as últimas consequências, morrendo como seu pai morreu, perseguidos, ocultos, convencidos até ao fim de que a sua causa justificava qualquer sacrifício. E essa sentença recorda-nos algo fundamental sobre a natureza do legado. Não se herda apenas o bom, herdam-se também as dívidas, a dor, as perguntas sem resposta, a culpa que não te pertence, mas que o mundo te atribui de qualquer forma. Porque por trás de cada ato de terror, há consequências que transcendem o perpetrador. Há famílias despedaçadas que nunca sararão completamente. Há filhos órfãos de normalidade que passarão o resto das suas vidas a explicar por que razão o seu sobrenome não os define. E há vidas condenadas a carregar decisões que nunca tomaram, com violência que nunca perpetraram, com ódio que nunca sentiram. Os filhos de Osama Bin Laden não derrubaram as torres, não planearam atentados, não declararam guerras santas, mas pagam o preço como se o tivessem feito,
e continuarão a pagá-lo até que o último deles morra, e provavelmente os seus filhos também o pagarão, e os filhos dos seus filhos, porque os sobrenomes não se esquecem. Os símbolos não se perdoam e o mundo raramente distingue entre o culpado e quem teve a má fortuna de partilhar o seu sangue. Em 2023, um jornalista conseguiu contactar brevemente Omar Bin Laden em França. Fez-lhe uma pergunta que tinha feito 1000 vezes antes: alguma vez te arrependes de ter falado publicamente? Omar ficou em silêncio durante um longo momento, acariciou um dos seus cães, olhou para os campos de trigo que rodeavam a sua casa e finalmente respondeu: todos os dias, mas arrepender-me-ia mais de ter vivido escondido. Essa resposta resume a impossibilidade da situação. Não há decisão correta quando todas as opções têm um custo terrível. Se falas, acusam-te de procurar fama. Se calas, acusam-te de cumplicidade. Se foges, chamam-te cobarde. Se ficas, tratam-te como uma ameaça. E independentemente do que faças, o sobrenome permanece como uma marca de nascença que não podes apagar, como uma cicatriz que não podes ocultar, como uma condenação da qual não podes recorrer, porque estas histórias recordam-nos algo que preferíamos não saber. O preço do fanatismo não é pago apenas pelo fanático, é pago por todos os que têm a má fortuna de carregar o seu sangue. É pago pelas esposas que se apaixonam por homens que depois se tornam monstros. É pago pelos filhos que nascem em famílias que não escolheram e que herdam inimigos antes de herdarem valores. É pago pelas gerações futuras que carregarão sobrenomes que lhes fecharão portas antes de poderem bater-lhes, e é pago pelo mundo inteiro, que perde a oportunidade de conhecer quem teriam sido estas pessoas se tivessem nascido com outro sobrenome. Talvez Omar tivesse sido o veterinário que sempre sonhou ser. Talvez Hamza tivesse sido engenheiro ou professor. Talvez Noor tivesse sido simplesmente uma jovem suíça sem necessidade de demonstrar constantemente que não é o seu sobrenome. Talvez Abdullah tivesse crescido com um pai presente e tivesse tido uma infância normal onde o pior trauma fosse perder um jogo de futebol ou partir uma janela a jogar. Mas nunca saberemos porque no 11 de setembro de 2001 não morreram apenas quase 3.000 pessoas em Nova York, Washington e Pensilvânia. Também morreram as vidas que os filhos de Osama Bin Laden poderiam ter tido. E essas vidas fantasma, essas versões alternativas de si mesmos que nunca existirão, são talvez a parte mais trágica desta história, porque nos mostram que o terror não destrói apenas quem ataca, destrói também quem o perpetra e todos os que têm a desgraça de estar ligados a eles. Se a história Os Filhos de Osama Bin Laden te impactou, espera até conhecer o que aconteceu com a família de Saddam Hussein, um ditador que governou o Iraque com mão de ferro durante décadas. Filhos que cresceram a acreditar que eram príncipes intocáveis de um império eterno e um fim tão brutal que nenhuma ficção se atreveria a contá-lo. Porque o que aconteceu aos seus filhos não foi apenas uma execução, foi o colapso violento de uma dinastia que confundiu o medo com o respeito e o poder com a invencibilidade. Enquanto alguns filhos de Bin Laden conseguiram escapar, reinventar-se ou desaparecer, os filhos de Saddam morreram antes de poderem sequer tentá-lo, porque no final todos carregamos heranças que não escolhemos. Alguns herdam riqueza, outros pobreza. Alguns herdam tradições familiares orgulhosas, outros segredos vergonhosos. Mas os filhos de figuras como Osama Bin Laden e Saddam Hussein herdaram algo muito pior: o ódio do mundo inteiro. E ninguém, absolutamente ninguém, deveria ter de carregar com isso, mas eles não tiveram opção. E enquanto o mundo julga a partir de fora, as famílias sangram a partir de dentro.